colocar em números isso aí, então, para as pessoas entenderem. Primeiro, o Inter colocou na prateleira o Maurício e o Johnny para vender no começo do próximo ano. Para quem não sabe, o clube, o nosso especialista JB em cálculos financeiros dos clubes, o Inter começa o ano sempre com uma previsão orçamentária. E essa previsão apresenta o que ele pretende adquirir em vendas de jogadores, que nos últimos anos tem girado sempre em torno de 140, 150, pois é, que o Inter tem cumprido, né? Teve um ano que cumpriu com vários, o ano passado só com o Yuri Alberto cumpriu e passou disso, e neste ano o Inter pretende fazer isso com o Johnny e com o Maurício. 120 milhões de reais daria 11 milhões de euros por cada um dos jogadores. Este é o preço do Maurício e este é o preço do Johnny. O que aconteceu de um tempo para cá é uma inversão de menina da galinha dos ovos de ouro, porque era o Johnny, por questões de convocação à seleção dos Estados Unidos. Por conta dessa reta final do Maurício, o jogador mais assediado neste momento, e não é só os olheiros do Arsenal e do Real Madrid, tem vários clubes europeus que estão assediando o Maurício para levá-lo. Então, assim, 11 milhões de euros por cada um deles. E se for isso, nós torcedores não temos do que reclamar, porque seria a saúde financeira do Inter na próxima temporada. Essa questão envolvendo o protagonismo, 10 jogos de protagonismo, 5 jogos de protagonismo na Série A do Brasileiro para um menino de 21 anos vale mais do que 5 anos de protagonismo para um cara de 30. E do segundo colocado da competição. Entendeu? Né? Então, me parece, eu só acho, a única coisa que eu discuto com vocês é o valor. Ontem no Donos Rádio a gente já tinha falado sobre isso. 21 anos, meio atacante, com boa contribuição no campo ofensivo, no terço ofensivo, com gols. Ele tem que valer mais do que 11 milhões. Eu acho que se tu faz essa venda do Maurício no final do ano que vem, tu chega perto do Yuri Alberto. Mas é que tu chega lá. Aí pois tá. Não, tem que chegar pagando salário lá. Chegar, tu chega. A discussão pra mim é outra. Como assim chegar? Não, tu chega. Porque tu já chegou sem vender nenhum. Então tu chega. A discussão pra mim é outra. Ano, né? O Inter acredita que ele tem essa linha de evolução? Eu acredito. Essa pra mim é a grande pergunta. Acredito. O Maurício ele precisava 5 jogos num nível altíssimo. Porque o Inter, a gente recentemente fez assim, qual é o melhor jogador do Inter da temporada? Que até a SEG, a Associação dos Cronistas Esportivos, presidida pelo presidente Rogério Amaral, fez um evento nessa semana e escolheu, os jornalistas gaúchos escolheram o Pedro Henrique do Inter como o melhor jogador do futebol gaúcho na temporada. Só que se a gente prestar atenção, lembra que teve um período que o melhor jogador era o alemão. Aí o alemão deu uma oscilada, veio o Wanderson. E aí o alemão voltou, depois daquele jogo contra o Palmeiras, ele faz 5 jogos maravilhosos. Aí o Pedro Henrique assume... O Alan Patrick tem umas 3, 4 partidas. O Pedro Henrique assume o protagonismo e vai... Aí no final era o Vitão. O Johnny tem umas 2, mas lembra que aí o Vitão termina assim maravilhosamente bem. Então o Inter ele tem vários jogadores que teve lá mais no começo do ano quando foi o Depende o Bustos. Então o Inter ele revezou muito dessa situação de protagonismo. Mano Menezes, querido. O Maurício, nossa, para fazer elogio ao Mano Menezes aqui, os caras eles fazem de tudo nesse programa aqui. O que acontece? O Maurício ele precisa ter esse protagonismo, ele teve nos últimos 2, 3 jogos. Foi o protagonismo do Maurício. Tipo, 2, 3 partidas ele foi o melhor em campo. Ele precisa ter só essa continuidade, porque ele nunca teve isso. Davi, lá, vamos falar dos homens do futebol do Grêmio que foram